Olá, bem-vindos ao Viver Sustentável. O programa de hoje vai apresentar os seguintes assuntos: ampliação da moratória da soja, tecnologias que contribuem para a sustentabilidade, desperdício de alimento, manifestação do Papa e conheça os preços das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. A produção de soja sempre foi apontada como uma das principais razões de desmatamento ilegal, notadamente nas regiões Centro-Oeste e Amazônica. Isso levou o governo, representantes dos produtores, sociedade civil e ambientalistas a criarem a moratória da soja. Quem nos fala sobre isso é o engenheiro agrônomo, professor e deputado federal Mendes Tame. Olá, professor! Olá, Elia. Realmente, o plantio da soja tem sido o grande responsável pela expansão da nossa fronteira agrícola, pelo aumento da produção e exportação de grãos e tem ajudado imensamente a nossa balança comercial. O que se tem no momento, no entanto, preocupado a todos, é que esse extraordinário aumento se faça respeitando todas as normas e toda a legislação ambiental. É dentro deste contexto que o governo, em sociedade, em participação conjunta com produtores, com ambientalistas, com representantes da sociedade civil, em 2006 instituiu a moratória da soja, cujo objetivo principal é proibir a comercialização de soja, de grãos de soja, advindos de áreas em que houve desmatamento ilegal. O Banco do Brasil é um dos signatários desta moratória da soja e, com isso, como consequência disso, os produtores que não respeitarem esta moratória, ou seja, que cometerem desmatamento ilegal, ficam impedidos de terem crédito daquela instituição. Com a moratória da soja, segundo números divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente, a área plantada irregularmente com soja se limitou a 4,6% do desmatamento ocorrido no período. Isto em 73 municípios produtores e se limitou também a apenas 0,9% da área desmatada no bioma Amazônia como um todo. Ainda de acordo com os dados do Ministério do Meio Ambiente, a taxa média de desmatamento nos municípios monitorados caiu 5 vezes após a implantação da moratória da soja. Para os ambientalistas, a adoção deste mecanismo foi tremendamente positiva. Em função deste imenso sucesso, a moratória da soja, que significa na prática uma garantia de que os grãos de soja exportados pelo Brasil não são advindos de desmatamento ilegal do bioma Amazônia, foi este pacto que iria expirar no dia 31 de dezembro deste ano 2014, foi renovado recentemente até 31 de maio de 2016. Vamos assistir agora a uma entrevista que Carlos Lovatelli, presidente da Associação Brasileira de Óleos Vegetais, deu ao nosso programa, na época como representante da Associação Brasileira do Agronegócio. Hoje temos uma ocasião muito especial, poder contar aqui com a presença do Dr. Carlos Lovatelli, presidente da ABAG, Associação Brasileira de Agrobusiness, e presidente da Biove, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, idealizador e implantador da moratória da soja, um programa que trouxe concretos benefícios no esforço de todos nós de preservar a floresta amazônica. Dr. Lovatelli, prazer contar com sua presença e queria de início lhe perguntar como é que vem funcionando a moratória da soja. A moratória foi criada a partir da demanda de mercado que existia principalmente da Europa no dia 24 de julho de 2006. Nós chegamos à conclusão que nós tínhamos que fazer algo a respeito.
ou seja, atender às demandas do mercado, no sentido de saber da procedência das matérias-primas alimentares que o mercado estava recebendo, no caso, a soja. E, com isso, declaramos a moratória, que quer dizer exatamente o seguinte: as áreas do bioma amazônico desflorestadas a partir daquela data de corte, 24 de julho de 2006, e que viessem a produzir soja, nós, a Biov e a ANEC, onde se concentram a maioria, grande maioria dos compradores de soja do país, 92% do total, não adquiririam soja desses produtores. E isso foi implementado. Adicionalmente, convidamos a sociedade civil a participar do processo. Então, grandes ONGs, tipo Greenpeace, WWF, Conservation International, National Conservancy, participaram do processo, o que foi uma decisão extremamente importante, no sentido que chamamos todos para nos ajudar a resolver um problema. Se há soja no bioma amazônico, como resolver esse problema? E foi provavelmente a primeira vez que o empresariado se juntou com as ONGs para fazer um trabalho comum. E isso está implementado, monitorado e com grandes resultados. Parte do pressuposto de que a demanda, o consumo, influi na qualidade da oferta. Esse é o pressuposto básico. Correto. À medida que se corta essa possibilidade de mercado, nós estamos admitindo que vai diminuir o desmatamento para plantar soja. Isso de fato ocorreu? Ocorreu sem dúvida nenhuma. Inclusive, a própria legislação é menos restritiva do que esse projeto de governança. Como você bem sabe, é permitido por lei um desmatamento de até 20% das áreas de floresta. E nós, porque o mercado não vê isso dessa forma, nós recomendamos que não se plante soja nas áreas de 20% de desflorestamento, embora protegidos por lei. Claro que nós estamos trabalhando em alternativas para compensar essas áreas com pagamento por serviços ambientais prestados. Os resultados desses primeiros 2 anos, estamos no terceiro, foram extremamente positivos. Só 0,67% da área monitorada por nós, com soja, de desmatamento, foi comprovada como tendo soja. E esses produtores não venderão a soja aos associados da Biov e da ANEC, por causa da moratória. Os bons resultados da moratória da soja têm induzido outros setores a fazer o mesmo. Já tivemos recentemente a moratória da carne. Frigoríficos se reuniram e disseram: não vamos mais comprar carne de áreas ilegalmente desmatadas. Na sua avaliação, o comércio de madeiras nobres também poderia receber uma moratória da madeira? Ou é muito difícil por ser um setor em que a demanda é toda pulverizada? Bom, a soja foi mais rápido porque, primeiro, tem pouquíssima soja no bioma amazônico. O boi tem uma presença mais marcante no bioma. Praticamente 25% a 30% do plantel brasileiro está no bioma. E madeira está toda lá, uma boa parte da madeira certificada de primeira linha. São projetos mais complexos. O do boi está andando, os grandes frigoríficos já se engajaram, o Greenpeace se engajou junto com eles, a coisa está andando. Os bancos estão se interessando, os bancos de fomento que financiam as safras brasileiras nessas 3 culturas estão se interessando no processo, que é muito importante, não é? É o crédito se colocando ao lado da cultura adequadamente feita, de acordo com as regras de mercado e de meio ambiente. Então, eu acho que com o tempo isso vai vingar, sem dúvida nenhuma, o boi e a madeira, mas são um pouco mais complexos. Citou o pagamento pelos serviços florestais. Sim. Isso já vem se tentando implantar? Fortemente, não existe isso ainda de forma concreta, mas estamos trabalhando muito fortemente nisso.
Tivemos, inclusive, em Copenhague, defendendo essa posição nas exposições que lá fizemos. Era uma posição do Brasil, oficial, nas negociações sobre o clima em Copenhague. Infelizmente, isso não deu certo. A resistência de países tipo Estados Unidos, China e até a Comunidade Europeia foi bastante forte para empurrar todo esse processo para frente e ganhar tempo. Mas, fatalmente, isso vai ter que ocorrer, porque o produtor que tem o direito de desmatar para plantar o que quer que seja, não é só soja, e a gente quer que evitar que ele o faça no bioma, ele tem que ser compensado por isso. Ele tem que ter um resultado via financiamento, via fundos, de alguma forma, que compense essa perda econômica que ele iria ter se ele não pudesse desmatar simplesmente. Então, isso tem que fazer parte do contexto, sem dúvida nenhuma. Vatelli, quando implantaram a moratória da soja, houve algum impacto no preço do produto? Nenhum. 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 Não. Por último, Lovatelli, quais são as suas impressões? O que acha que pode ser feito para incrementar? Ou qual é o próximo passo na questão da moratória da soja e da preservação do bioma amazônico? Na moratória, nós estamos dando sequência à moratória, que é um trabalho que deveria ter um momento certo para terminar, mas que nós estamos renovando anualmente, vamos fazer esse ano novamente, pelo menos até o sistema estar equilibrado, com o governo já tendo feito a sua parte, as propriedades devidamente cadastradas, que fica muito mais fácil monitorar. Vamos continuar a fazê-lo até termos a certeza que está todo sob controle. Pode demorar mais 1, 2 anos, mas certamente em algum momento do futuro breve, esperamos nós, a gente já tem o controle desse monitoramento feito e todo mundo devidamente cadastrado. Aí vai ser muito mais fácil para o governo e a sociedade julgar quem está fazendo a coisa certa ou não. A agricultura e meio ambiente não são incompatíveis. Podem caminhar juntos para a gente conseguir os melhores resultados econômicos e ambientais simultaneamente. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu assino embaixo isso. Obrigado também. Meu nome é Alessandra, sou formada em administração. Tami, eu gostaria de saber se a moratória da soja deu resultado. Vem dando excelentes resultados. Na área monitorada por satélites, que abranja 46 municípios e um total de quase 160 mil hectares, nesta área, mais de 90% dela não tem nenhum indício de qualquer tipo de novo desmatamento para a produção de soja. O que significa que em mais de 90% da área monitorada, nós podemos afirmar com absoluta convicção que a moratória da soja deu excelentes resultados. Você sabia que hoje a nossa biodiversidade está dividida em hotspots ou pontos quentes? Este conceito surgiu por conta de um dos maiores dilemas dos conservacionistas, o de saber quais eram as áreas mais importantes a serem preservadas na Terra. Hoje existem 34 regiões consideradas hotspots em todo o planeta. Os critérios para a escolha dessas áreas são a existência de espécies endêmicas, ou seja, específicas de um ecossistema, e grandes taxas de destruição. A área de todos os hotspots soma apenas 2,3% da superfície terrestre, e nesses lugares se concentram em torno de 50% das plantas e 42% dos vertebrados conhecidos. A Mata Atlântica e o Cerrado são os hotspots brasileiros.
Estudo aponta que a Mata Atlântica é a vegetação mais devastada do país, com 70,95% de área derrubada. A região dos Pampas é outra que também já perdeu muito, cerca de 60% de sua área. Na marca dos 40% de vegetação derrubada, o Cerrado assusta, porque sua degradação começou há apenas 40 anos. A Caatinga apresenta um processo avançado de deterioração, em torno de 37%. A Amazônia e o Pantanal perderam até hoje cerca de 15% de sua extensão. Portanto, lute contra o desmatamento. As florestas precisam ser preservadas para o equilíbrio do clima e da biodiversidade. Este programa sempre procura apresentar novas tecnologias que contribuem para reduzir os impactos ambientais e para gerar empregos verdes. Vamos pedir ao professor Mendes Tami que comente algumas delas. Uma empresa de tecnologia limpa da Alemanha, chamada Sunfire GmbH, conseguiu desenvolver uma plataforma que transforma água e CO2, dióxido de carbono, em gasolina sintética, diesel e querosene. A técnica utiliza células de óxido sólido para converter energia elétrica fornecida por fontes renováveis, como a eólica e solar, em vapor. O oxigênio, então, é removido deste vapor para produzir hidrogênio. A partir daí, esse hidrogênio é utilizado para reduzir o CO2, dióxido de carbono, captado da atmosfera, precipitado de biogás ou recolhido utilizando o processamento de resíduos de gás, transformando-o em monóxido de carbono, CO, e o H2 e o CO resultante são então sintetizados em combustível de alta pureza. O módulo desenvolvido pela Sunfire permite a reciclagem de CO2 e a produção, portanto, de combustível em torno de um barril, ou seja, de 150 litros por dia, o que já comprova uma viabilidade econômica em escala industrial. Resta, na sequência, vencer os entraves burocráticos e regulatórios para que se possa oferecer aos investidores a segurança de que estão desenvolvendo e criando mais uma alternativa viável para os combustíveis fósseis. Bom, meu nome é César, eu sou adestrador e, deputado, eu queria saber se é possível saber quais são os bons e maus produtores de soja. Nós conseguiremos fazer com absoluta perfeição essa distinção quando dispusermos de um sensoriamento remoto por satélite mais perfeito do que aquele de que hoje dispomos. Quando conseguirmos verificar o que acontece em áreas menores do que 100 hectares. E também quando nós conseguirmos fazer o zoneamento ecológico, econômico de toda a Amazônia. Quando esse zoneamento estiver pronto, nós vamos nos concentrar naquelas áreas onde está completamente proibido o desmatamento. Por outro lado, nós só teremos condições de realmente saber se um produto é produzido legalmente, sem nenhuma agressão ao ambiente, quando tivermos o rastreamento completo dessa produção. Outra boa notícia é que bactérias podem ajudar a tratar água, utilizada por refinarias de petróleo. Realmente, Ilia, as refinarias de petróleo usam uma quantidade imensa de água no processo denominado craqueamento, o qual é utilizado para aumentar o rendimento dos produtos do petróleo, como a gasolina e o gás liquefeito de petróleo. A boa notícia é que os cientistas descobriram duas bactérias que podem ser utilizadas para descontaminar esta água ácida, permitindo que ela seja jogada diretamente no ambiente ou até reutilizada
no processo de craqueamento nas refinarias de petróleo. De acordo com os pesquisadores, as duas bactérias foram isoladas do ar e descobertas por acaso em Cubatão, numa região próxima a uma refinaria de petróleo. A biorremediação, como é chamado esse processo de utilização de micro-organismos para a correção de produtos químicos indesejáveis, é um dos métodos mais econômicos, mais baratos, utilizados para a descontaminação da água e até de solos. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já! O Viver Sustentável pergunta: do total das emissões de CO2 do Brasil, qual é a porcentagem liberada pelo desmatamento? Letra A, cerca de 70%, B, 50%, C, 30% ou letra D, cerca de 10%? A resposta correta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou: do total das emissões de CO2 do Brasil, qual é a porcentagem liberada pelo desmatamento? A resposta correta é letra A, 70%. Por isso, é preciso agir rápido contra a derrubada das florestas. Segundo a ONU, 1/3 dos alimentos produzidos no mundo é desperdiçado. É triste, muito triste, Iria, saber que milhões de pessoas no mundo passam fome, não apenas por falta de comida, mas também porque 1/3 da produção agrícola mundial se perde, é desperdiçado entre a colheita e a mesa do consumidor. O Brasil, que é o 4º maior produtor de alimentos do mundo, é também um dos campeões em desperdício. Segundo a ONU, um dos grandes entraves para o aproveitamento melhor dos alimentos é a existência de leis em alguns países que impedem a doação de alimentos com alguma falha na aparência, por exemplo, ainda que esses alimentos estejam em perfeitas condições de consumo. Em recente conferência internacional sobre nutrição, na presença de líderes mundiais, o Papa Francisco alertou quanto à responsabilidade dos países com os mais pobres. E também, nesta ocasião, fez um alerta com respeito ao desperdício e à superexploração dos recursos naturais do planeta. Nas palavras do Papa, enquanto falamos de novos direitos, os famintos continuam nas esquinas pedindo para serem incluídos na sociedade e terem o pão de cada dia. Esta é a dignidade que eles pedem, e não esmolas. As pessoas que não têm o pão de cada dia são obrigadas a lutar para sobreviver, a ponto de não mais se preocuparem com a vida social ou com as relações familiares, observou o Papa, referindo-se à dissolução dos laços sociais resultantes da fome. O Papa Francisco também considerou injusto todo condicionamento político ou econômico no acesso aos alimentos.
o Papa Francisco também enfatizou o risco para o meio ambiente em função de um uso não racional dos nossos recursos naturais. Deus perdoa sempre. Os homens perdoam às vezes, mas a natureza nunca perdoa, disse ele, enquanto prepara para o próximo ano uma encíclica sobre a proteção do meio ambiente e o respeito à natureza. Em 1992, quando ocorreu a primeira conferência patrocinada pela FAO sobre nutrição, o número de pessoas que não tinham o suficiente para comer era mais de 1 bilhão. Hoje, ainda que a população mundial tenha crescido muito, o número de pessoas em situação de fome é de menos de 800 milhões de pessoas. Embora esses dados relativos demonstrem que há uma relativa redução do número de famintos, o número 800 milhões de pessoas sem ter o suficiente para comer ainda é um número vergonhoso, o que mostra que tanto no nível individual como coletivo, como governamental, ainda há necessidade de um imenso esforço para acabar com esta chaga social mundial. Por isso, este assunto, combater a fome, ainda faz parte dos objetivos do milênio. Preço da tonelada do material destinado à reciclagem para a cidade de Goiânia. Papelão, R$ 340. Latas de aço, R$ 270. Alumínio, R$ 2.800. Plástico rígido, R$ 800. E PET, R$ 1.700. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você também encontra muitas informações sobre o meio ambiente. O Viver Sustentável fica por aqui e lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte e a sustentabilidade é o caminho.